dia, a paz do Senhor, que Deus os abençoe grandemente nessa segunda-feira já, né, irmãos? O ciclo de Deus não para na nossa vida, glória a Deus por isso, né? Que Deus te prepare uma semana de vitória, uma semana de poder, uma semana aí que você seja restaurado, né? As tuas forças, a tua dignidade, que Deus te abençoe, aonde quer que você estiver, em nome de Jesus, amém? Amados, aqui olha, em 2 Samuel, capítulo 21, eu vou estar lendo do versículo 8 até o versículo, né? Olha, até o versículo 12, e diz assim, olha, glória a Deus por isso, né? Aleluia. Diz assim, olha, porém tomou o rei os filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido Saul, a saber, o Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, aleluia, e os entregou nas mãos dos Gebionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram esses 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega e nos dias primeiros, no princípio das cegas das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cicílio e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então Davi tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e dos moradores de Jabes de Gileade, e os quais o furtaram da rua de Betseã, onde o filisteu tinha pendurado quando os filhos feriram a Saul em Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Sela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei lhe ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Então aqui, né, irmãs, nós podemos ver que Saul, né, se você ler o texto antes aí, ele faz um voto e ele quebra o voto, né? Na época, é sério, né, quebrar voto, né? Se você fez um voto, você tem que cumprir o voto. A Bíblia diz que você não pode tardá-lo em cumprir, por isso muitas vezes nós estamos sendo tratados por Deus e a gente não sabe por que está a mão agravada de Deus sobre as nossas vidas. E Saul, ele quebra um voto ali que ele faz, né? E os filhos dele ali, irmãos, né? Juntamente os filhos que ele teve com a concubina Rispa, são mortos, são enforcados naquele momento ali. São os 7 filhos de Rispa são enforcados, né? E ela se recusa, irmãos e irmãs, né? Ela se recusa a enterrá-los, né? Ela se recusa a enterrá-los. Ela se revolta contra Deus, ela se revolta, né? E ela se recusa a enterrá-los. Ela deixa eles tomar chuva, elas colocam um pano de cicílio sobre eles, e à noite ela prefere ficar tocando os abutres, né? Os animais selvagens ali, para que não coma do corpo daqueles jovens ali, do que enterrá-los, né? E Deus, né, irmãos, né, fala conosco através disso que o quê, né? Aleluia, né? Que quando Deus, eu não sei o que você está passando, é terrível perder um ente querido, né, irmãos? É terrível. É muito doloroso você perder um ente querido, você perder um emprego, você perder uma casa, né? Então, assim, perder aí algumas coisas, né? Mas nós estamos sujeitos a algumas perdas, né? Não é porque nós somos de Deus que nós não vamos perder, né, um ente querido, que nós não vamos perder
faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida, só que assim, nós não fazemos curso, nós fazemos curso para ganhar, para adquirir, para conquistar, para multiplicar o que a gente tem, né? Mas a gente nunca faz curso para perder, né? Só que Deus, Ele quer que você se prepare para as perdas também, que você fique preparado, porque é inevitável algumas perdas na nossa vida, né, irmãos? Mesmo nós sendo homens de Deus, mesmo nós sendo mulheres de Deus, mesmo nós sendo dizimistas, mesmo nós sendo... Algumas perdas são inevitáveis da nossa vida. Só que quando há algumas perdas, irmãos, né? O inimigo coloca na nossa mente que Deus nos abandonou, né? Que Deus nos abandonou, olha, Deus te abandonou. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acredita, né, nessa palavra negativa que o inimigo coloca na nossa mente, e a gente se desespera e a gente se revolta contra Deus, né? E aqui, irmãos, em outras palavras, Deus fala assim, olha, me rispa, né? Enterra aquilo que eu já enterrei. Né? Tem ciclos na nossa vida, irmãos, que o próprio Deus encerra na nossa vida. Tem partes na nossa vida que o próprio Deus fala assim, olha, eu vou te fazer você passar por uma outra fase agora, uma fase melhor, né? O melhor de Deus está por vir, né? Então, assim, rispa, ela se recusa a enterrar os filhos. E às vezes nós ficamos sofrendo, irmão, com coisas lá do passado, alguma perda, né? Fala, olha, aquela casa era a minha vida, aquela pessoa era a minha vida, aquele casamento foi a minha vida. Olha, essa situação foi a minha vida, aquele carro que eu perdi foi a minha vida. Aquela pessoa, né? Você não consegue desligar o teu coração. Né? E você fica vivendo do passado, né? Os rispa aqui, por mais doloroso que é, né? Você perder filhos, mas Deus falou assim, você tem que enterrá-los, você tem que deixá-los ali, você tem que enterrar o teu passado, você tem que viver daqui para frente, porque Deus falou assim, olha, a melhor vida é a vida que eu te dou hoje. Eu estou preparando uma coisa maior, uma coisa melhor. Então, você que está vivendo de um passado, a tua alma puxa você para trás toda hora, você não consegue desligar, você não consegue se apartar, né, irmãos, desse assunto. Ainda você está aí doído, você tem que sentir o luto, você tem que chorar sim, mas tudo tem um tempo, né, irmão? Você não pode ficar chorando a vida inteira pelo luto, né? Ali, Abraão, quando perde Sara também, ele passa o luto, ele chora, porque ele perdeu o amor da sua vida, né? E ali, ele entende, irmãos, que ele tem que chorar, ele tem que passar pelo luto, mas ele também entende que ele tem que se levantar e seguir a vida dele. Ele enterra a esposa dele com dignidade ali, mas ele entende que ele tem que se levantar e caminhar, porque a vida continua, né? Então, assim, que você possa, irmãos, fazer a tua parte com dignidade, né? Se é um luto do ente querido, né? Né? Enterre com dignidade, faça a tua parte, né? Mas você tem que entender que você tem que chorar, você tem que passar pelo luto, mas você também tem que se levantar e viver. Você tem que, porque, irmãos, a vida continua. Deus tem coisas maiores para mim e para você. E aqui rispa, ela se recusa, né? Ela se recusa a enterrar. E Deus fala assim, olha, enterra aquilo que eu já enterrei. O ciclo já terminou, esse ciclo aí, essa fase na sua vida, eu já enterrei, enterra também, Deus fala. Volta a viver, se levanta e caminha, né, irmãos? Ali o cílio já estava fedendo, já estava em estado de putrefação, né? Mas rispa, ela se recusa a enterrar. Então, assim, você que está me ouvindo, talvez você está se recusando a passar para outra fase, né? Deus fala assim, olha, eu já enterrei, enterra também, né? Que você possa entender, irmãos, que o teu passado, né? Lá em Isaías 43, 18, diz assim, aqui, ó,
Isaías 43, 18, o Senhor, ele diz assim aqui, né? Deus, ele nos fala tudo, né, irmãos, como nós devemos de proceder, né? Olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis. Eis que porém um caminho no deserto e os rios no ermo. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, o que Deus fala assim? Olha, não viva do passado, né? Não lembrei das coisas, não fica lembrando das coisas passadas. Por quê, irmãos? Senão você vai desprezar aquilo que Deus tem feito agora na tua vida, né? Você vai desprezar o momento maravilhoso que Deus tem feito na tua vida agora. Olha de onde Deus te tirou, a tua situação era melhor lá atrás ou agora, né? Eu tenho certeza que agora é bem melhor, né? Você que está me ouvindo. Olha de onde Deus te tirou e olha onde Deus te colocou. Então, se você ficar vivendo do passado, você despreza aquilo que Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida agora, né? Então, assim, seja o que for o que você perdeu, Deus fala assim, olha, é inevitável algumas perdas, é inevitável a gente, né, irmãos, o dia a dia nosso, o sol brilha para todos, a chuva vem para todos, as oportunidades vêm para todos, só que as perdas também, irmãos, vêm para todos, né? Algumas perdas de ente querido, de a gente perdeu alguém da nossa família, né? É inevitável, né, irmãos? Faz parte da nossa vida. É inevitável a gente perder algumas coisas materiais, algum negócio errado, alguma decisão precipitada. É inevitável, irmãos. Isso vai servir de crescimento para você, de experiência para você não agir mais do jeito errado também. Né? Então, algumas perdas, irmãos, são inevitáveis, né? Então, que você possa, aí, em nome de Jesus, Deus fala, rispa, enterra o que eu já enterrei. Né? O ciclo não tinha como trazer esses 7 filhos de volta, não tinha como fazer eles reviver, irmãos, por uma situação causada naquela situação ali. Foi quebrada uma quebra de aliança. Saul quebrou uma aliança e teve uma consequência disso. Saul quebrou o voto, é muito sério quebrar um voto, né, irmãos? Né? E ele foi punido por isso também. Então, assim, as consequências das nossas atitudes, elas são fatais, né, irmãos? Elas são inevitáveis, né? Tem coisas que não tem como mudar, tem coisas que não tem como voltar atrás, né? E quando é uma morte física, né, irmãos? Né? Não tem como fazer reviver, né? Não tem como trazer a pessoa de volta. O ciclo dela ali, né, irmãos? Aí você não entende por que Deus permitiu que aquela pessoa morresse. Você não entende, né, irmãos? Mas faz parte, mas eu amava tanto, sim. Mas, irmãos, tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um tempo determinado, tem tempo para nascer, tem tempo para crescer, mas tem tempo para morrer também. Então, assim, que você aceite a vontade absoluta de Deus, porque por muito menos Deus poderia fazer eles terem livramento, mas se findou o tempo de Deus naquela pessoa, irmão, seja criança, seja adulto, seja pessoa de mais idade, né? Irmãos, a gente tem coisas que a gente não se explica, só Deus consegue explicar para nós, né? Mas quando nós estamos dispostos também a entender, a aceitar o querer de Deus. Então, assim, irmão, se você aceitar o querer de Deus, você vai sofrer menos, né? Você vai sofrer menos, né? Você não vai passar aí por tanta dor, né? O Espírito Santo vai confortar o teu coração. Deus queria confortar o coração de Rispa, mas ela se recusava a enterrar os filhos ali. Ela preferia ficar expulsando, né, irmãos, tocando os animais selvagens para não comer o corpo. Enquanto isso, o corpo estava se desfazendo ali, um mau cheiro. E ela preferia cobrir com panos de Cecília ali, né, irmãos, né? Do que enterrar. Então, assim, às vezes você está preferindo sofrer, machucar a tua carne, machucar o teu coração ainda mais do que enterrar,
do que deixar lá atrás o ciclo que já acabou na tua vida, né? O ciclo que já acabou na vida daquela pessoa. Então, assim, né, irmãos, não se lamente pelas coisas que você já passou. Não fique lamentando, ai, aquele casamento, olha aquela casa, era minha vida, olha aquela pessoa, né, era minha vida. É nada, irmãos. Ninguém nasceu grudado com ninguém. Você não nasceu grudado com nada, né? A Bíblia diz que nós viemos ao mundo sem nada, sem roupa, sem nada, irmãos. E Deus tem cuidado de você. Você depende de Deus, não das coisas materiais, não de outra pessoa. Nós não podemos, quando uma pessoa morre, irmãos, ela é plantada novamente ali na terra, né? Porque nós somos plantados novamente na terra. Há esperança para nós e para aquela pessoa. Há esperança. Se ela tem uma vida com Deus na terra, há uma esperança para ela, irmãos, de vida, de salvação, né? Há uma esperança. Então, assim, há uma esperança para nós que estamos servindo ao Senhor. Há uma esperança de salvação para nós também. Então, que você possa crer, né, irmãos? E não se apegar demais às tuas perdas, porque isso tem feito você atrapalhar o teu casamento, o teu relacionamento com teus filhos, o teu relacionamento com Deus, né? Então, assim, né, irmãos? Aqui Rispa tinha que entender que ela tinha que enterrar aqueles filhos, né? O ciclo deles ali cessou, né? O ciclo de Deus na vida deles cessou. Então, assim, nós temos que respeitar, irmãos, enterrar com dignidade os nossos entes queridos, né? Mas nós temos também que levantar e caminhar, porque Deus tem coisa nova para nós, né? A nossa vida continua, né? E nós precisamos ficar firme aí na presença do Senhor para que haja esperança também em nós, para que haja salvação em nós, em nome de Jesus, amém? Então que você enterre o que precisa ser enterrado na tua vida. O ciclo de Deus já passou, né, irmãos? Já cessou nesse assunto aí que você está remoendo, né? Deus está querendo fazer coisa nova. E coisa nova é coisa boa, né, irmãos? Né? Deus quer trazer um tempo novo na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas estão sofrendo pelo passado, Pai, estão remoendo coisas antigas, ó Deus, e não conseguem se desligar, Pai, não consegue se perdoar, não consegue, Senhor, deixar aonde foi enterrado ali, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra as correntes malignas, quebra, Senhor, o laço contra a vida deste homem e desta mulher. Oh, meu Deus, que eles sejam libertos nesta madrugada. Oh, Pai, que esse sentimento, Senhor, que corrói os corações, oh Deus, essa opressão maligna, Senhor, seja repreendido agora, em nome de Jesus, ó Deus. Entra com a tua providência, abençoa pelo poder da tua palavra, Senhor, e da vitória. Pai, da vitória, a tua igreja, Senhor, entra com o teu poder, entra com o teu querer, Senhor, e faça algo maravilhoso, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.